eu sou a Carol, não tem muito o que falar, é isso. Vocês têm memória boa? Tem, não tem, mais ou menos. Então vamos treinar essa memória hoje. Quem trouxe a Bíblia? Quem está com a Bíblia no celular? Boa! Abre lá em Efésios, capítulo 5, versículo 15. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja a conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. De novo, para quem não prestou atenção. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja a conduta de insensatos, mas de sábios que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Guarda essa passagem, a gente não vai falar dela agora. Agora eu vou falar para vocês de um homem. O nome dele é Karol Wojtyła. Vocês já ouviram falar? Se não ouviram, vão ouvir. Karol Wojtyła nasceu em 1920, lá na Polônia. Karol cresceu, se tornou um homem, passou por tudo que a gente passa, aprendeu a andar, falar, escrever, tudo que todo mundo passa. Mas em 1939, começou a Segunda Guerra Mundial. E a Alemanha invadiu a Polônia. Então virou toda aquela reviravolta que todo mundo já está cansado de saber. Guerra para lá, conflito para cá, invasão aqui. E Karol podia ter ficado sem fazer nada. Ele podia ter continuado na casa dele, porque ele não era judeu. Ele estava tranquilo. Ele podia ter continuado a vida dele. Mas não. Ele decidiu ajudar. E a primeira forma como ele decidiu ajudar nessa situação foi indo se alistar no exército. Ele não precisava ir se alistar. Ele foi porque ele quis. Ele não precisava ir se alistar porque ele era estudante. E estava tudo tranquilo. Mas ele foi. Só que o caminho para ir se alistar não era tão simples. Não era só quem fazer que nem os meninos hoje em dia. Ir lá na junta militar, aparecer e pronto. Não. Ele precisava ir da cidade que ele estava até outra cidade. Mas ele precisava ir andando. E junto dele foram muitos outros homens. Muitas outras famílias, crianças. Tinha gente de tudo que é jeito. Tinha gente que estava indo se alistar. Tinha gente que estava indo procurar abrigo. Sair daquela região de conflito. Tá, todo mundo foi. O caminho era longo e era muita gente. Não se tinha água, a comida aos poucos foi acabando. Mas no meio do caminho, entre essa multidão, Karol encontrou um menininho. O nome dele era Józef. O menininho entre seus 5, 6 anos. E mais uma vez, isso podia ter passado batido na vida dele. Ele podia simplesmente ter visto Józef, ter falado oi e continuado o caminho dele. Mas se aquela situação de ter que se apresentar no exército, de estar vivendo uma guerra, já era difícil para ele, que era adulto, crescido e barbado, imagina para uma criança que estava vendo a sua mãe sofrer, a sua família ser separada e não entendendo muito bem aquela situação. Mas não tinha muito o que Karol fazer. Ele não poderia simplesmente pegar o Józef e levar ele para outro canto, colocar ele numa bolha e fazer com que ele esquecesse de tudo. Ele não poderia fazer isso. E a forma que ele encontrou de ajudar esse menino durante todo esse caminho foi fazendo pequenas coisas. Józef teve frio. Karol tirou o seu casaco para ele. Józef teve fome. Karol deu a sua comida para a criança. O Józef estava entediado, afinal ele só estava andando.
levou um livro até Carol. Carol podia ter falado para ele, menina, a gente está andando, vamos embora. Não, andando, com mochila nas costas, ele leu aquela história para a criança. Joseph cansou. Carol deu colo para Joseph. E ele poderia não ter feito nada disso. Nada. Mas ele fez. Para uma criança. Sem que ninguém percebesse. E isso que ele fez para Joseph, com certeza ficou muito marcado na vida dele. Porque no meio do caminho, eles foram atingidos por um bombardeio. Tiveram muitos mortos. E dentre eles, Joseph e a sua família. Então, aquelas pequenas coisas que Carol fez no caminho para aquela criança, foi um último motivo de alegria que ele teve na vida dele. Talvez tenha sido o último motivo de alegria que a mãe dele teve, de ver que o filho dela estava sendo bem cuidado por outra pessoa. Carol não precisava fazer isso. Ele conseguiu chegar, conseguiu se alistar, a guerra acontecendo, e ele continuou ajudando. Ele escondeu muitos judeus, ele ajudou muitos judeus. E esse Carol, que ajudou esse menininho de 5 anos, depois ele veio se tornar um dos maiores papas na história. O Papa João Paulo II, que todo mundo conhece. Aquele Papa que tem um monte de foto dele com um óculinho. Foi ele. A Larissa partilhava para a gente no momento da oração sobre o tempo. Para a gente tomar cuidado com o nosso tempo. E é a mesma coisa que São Paulo nos disse na passagem que a gente leu. São João Paulo II, ele não esperou ser padre, ser bispo, ser cardeal, ser papa. Ele começou desde muito pequeno. Ele ajudou desde uma criança de 6 anos até grandes santos da igreja. E ele não precisava ter feito nada disso. Ele começou ajudando uma criança pequena e depois o Senhor entregou um fardo de carregar a igreja nas costas. Um fardo de ter que rezar, de ter que se entregar, de ter que servir todas as almas. Mas ele não perdeu tempo. Ele não esperou isso. Ele não ficou sentado esperando que um anjo aparecesse e falasse para ele, é aqui que você vai servir. Não. Ele foi aos poucos. Nas coisas mais pequenas. E eu falei que ele ajudou muitos santos, né? Uma das amizades que a gente mais via que São João Paulo II tinha era com Madre Teresa de Calcutá. Vira e mexe a gente encontra uma fotinha dos dois juntos. E enquanto eu preparava a pregação, eu achei um episódio muito legal. Tem uma imagem de Madre Teresa ali, para quem não conhece. Aquela mocinha de branco. Um dia eles tinham marcado um encontro. Madre Teresa queria visitar o Papa, conversar com ele, receber sua bênção. E era um tempo na agenda do Papa. Não era de qualquer pessoa. Era na agenda do Papa. Mas Madre Teresa se atrasou. Ela chegou bem depois do combinado. E na hora que ela chegou, os padres, os cardeais que estavam ali, ficaram doidos da vida. Como assim? Você se atrasou para conversar com o Papa? É uma agenda, é um horário na agenda dele, não é qualquer pessoa. Ela, com toda a calma do mundo, olhou para os padres, para os cardeais que estavam ali e falou assim, é que eu encontrei Jesus no meio do caminho. Ela encontrou um leproso. Ela poderia ter passado, ter continuado a vida dela
Afinal, ela tinha um encontro marcado com o Papa. Pronto. Mas não. Ela parou. Ela cuidou. Ela tomou conta daquele tempo de graça que o Senhor tinha dado para ela naquele momento. São os pequenos detalhes que a gente tem que se atentar. Ela poderia ter passado, que era um detalhe pequeno. Mas não. Foi ali que ela encontrou o Senhor. Foi ajudando um doente. E lembra da passagem que a gente leu lá no começo? O que ela falava pra gente? O que São Paulo falava pra gente? Ninguém lembra? Vocês estão ruins de memória mesmo, hein? Vou ler de novo. Vigiai, pois com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Vigiar, aproveitar o tempo. A gente está na quaresma. Na segunda semana da quaresma já. Não sei se vocês perceberam. Quer tempo maior do que esse para vigiar, para cuidar do nosso tempo de oração, para cuidar do nosso tempo de caridade, para ajudar o nosso irmão, para estar ali? Quer tempo melhor para a gente sair de nós mesmos, da nossa comodidade, parar de fazer o que a gente gosta às vezes e fazer o que a gente precisa fazer? Esse é o tempo. A liturgia da igreja durante toda a quaresma vem nos alertar para vigiar, para tomar conta, para rezar. Mas às vezes a gente é um pouco teimoso, a gente não escuta, a gente, estamos na quaresma, mas tudo bem, beleza, continua a vida. Não é assim. A gente precisa vigiar. E o tempo? O tempo é um negócio engraçado. Porque às vezes a gente acha que a gente tem muito tempo, né? Mas a verdade é que a gente não sabe. O reloginho está lá, tic-tac, 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 tic-tac. E a gente não sabe quando ele vai parar. O tempo de poder sair do nosso comodismo, o tempo de poder ajudar o nosso irmão no que ele precisa, é agora. Imagina se São João Paulo II não tivesse cuidado do Joseph naquela caminhada. Dando um exemplo maior ainda que eu acho que vocês vão conseguir imaginar. Imagina se ele não tivesse escondido o número de judeus que ele escondeu. Se ele não tivesse ajudado o número de pessoas que ele ajudou. Por puro comodismo. De, não é minha obrigação, não vou fazer. Imagina se ele não tivesse saído de si mesmo para ajudar quem precisava. E mais do que o exemplo de São João Paulo II. Imagina se Jesus não tivesse saído da casa dele, ter ido pregar o evangelho durante 3 anos e no final terminar ali, na cruz. Ele não precisava, ele é o Filho de Deus. Ele não precisava ter padecido tanto que ele padeceu. Mas ele se decidiu por isso.
Ele saiu dele mesmo para poder nos salvar. Imagina se Nossa Senhora não tivesse dito o sim que ela deu para o Senhor e não tivesse saído dela mesma para não pensar na dor que ela ia sentir quando o filho dela estivesse preso na cruz, mas para pensar na dor dele, para agradecer ao Senhor que pela dor do filho dela a gente seria salvo. Quaresma é tempo de padecer com Jesus. É tempo de contemplar a cruz do Senhor. E a partir do momento que a gente começa a contemplar a cruz, a gente começa a ter coragem de sair do nosso comodismo, de sair da nossa preguiça, de sair da nossa cama para ajudar o nosso irmão. Ou para fazer o que a gente precisa, para lavar uma louça, para estudar direito, para trabalhar direito. É tempo de padecer. Não é só na Semana Santa que a gente fica naquele silêncio, ou só na Sexta-feira Santa. Naquele silêncio que a gente olha para a cruz, chora um pouquinho. Nossa, Senhor, obrigada, porque se o Senhor não tivesse ido na cruz, eu não sei onde eu estava. Muito bonito isso. Mas por que esperar a Semana Santa? Sendo que a igreja coloca 40 dias para a gente fazer isso. Sendo que toda igreja que a gente entra tem uma cruz para a gente olhar. Às vezes a gente pode pensar que a gente não consegue sair da gente mesmo. Que a gente não consegue pensar no outro antes de pensar nas nossas vontades. Mas sabe o que falta? Falta olhar para a cruz. Porque nenhum sofrimento que a gente passar vai ser comparado ao sofrimento que Cristo sofreu. E para falar a verdade, às vezes o que a gente faz, as renúncias, as penitências, as mortificações que a gente faz, é tão besta. É um não entrar no Instagram. Eu não vou comer um doce hoje. Hoje eu vou rezar um terço a mais. É pouco. É pouco perto da cruz. É muito pra gente. Pra gente é. Porque a gente é preguiçoso, a gente é vaidoso, a gente é orgulhoso. Mas se a gente olhar pra cruz, a gente vai ficar um tempo sem Instagram, vai falar assim, nossa, pouquinho. Se a gente olhar pra cruz, a gente vai escutar aquele nosso irmão que está repetindo 500 vezes a mesma coisa e vai falar, Senhor, é pouco. E o mais engraçado e o melhor de tudo, dessas penitências que a gente faz, dessas mortificações que a gente precisa fazer, é que, às vezes, essas penitências e essas mortificações, elas não surgem efeito, elas não levam só a mim para mais perto do Pai. Ela pode levar o meu irmão. Mas da mesma forma, o meu pecado também pode afetar a vida do irmão. Porque a gente está unido em Deus.
Corum unum et anima una. Um só coração e uma só alma. Um só coração e uma só alma. A gente vive em comunhão. E não é só comunhão com quem a gente conhece. A gente não está só em comunhão com um grupo de jovens, em comunhão com a nossa família. Não. A gente está em comunhão com quem a gente nem conhece. A gente nunca viu. A gente não sabe o que a pessoa está passando. Então, a minha mortificação, a nossa mortificação, ela pode ajudar um irmão. Às vezes é difícil a gente rezar para os outros, né? É muito mais fácil a gente ficar, Senhor, me dá, Senhor, obrigada, Senhor, eu quero, Senhor, olha aqui, Senhor, me socorre. Mas e se a gente rezar pelo nosso irmão? E também não precisa esperar por um momento difícil que o irmão está passando para poder rezar por ele. Não, reza agora. Ajuda agora. Lembra do tempo? O relógio faz tic-tac, tic-tac, tic-tac. E às vezes está acabando. Da mesma forma que a gente não pode esperar a Semana Santa para padecer com Jesus na cruz, a gente não pode esperar o nosso irmão vir pedir socorro. Ou até mesmo o nosso irmão se perder. Para a gente poder ir lá e ajudar. E a forma que a gente pode encontrar de padecer com Jesus na cruz é ajudando o nosso irmão. Que não é legal. Não é bom. Ir lá, escutar o bendito falar a mesma coisa. Você já deu a solução. Já falou o que ele tem que fazer. Ele vai e faz tudo torto. Mas precisa. Porque você vai estar ajudando. Você vai estar padecendo. Só que ajudar sem olhar para a cruz não adianta nada. Vai parecer uma ajuda social. Não vai adiantar nada. E para a gente terminar, São Paulo, ele também vem nos dizer, nem precisa abrir, é na carta aos Efésios também, capítulo 5, versículo 2, não precisa abrir. Progredir na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus, como oferenda e sacrifício de agradável odor. Como oferenda e sacrifício de agradável odor. Ele não precisava, mas ele foi. Tenta nessa semana ajudar aquela pessoa que você sabe que precisa de ajuda, a perguntar como tá, a querer saber mais, não parar só no tudo bem, ah, então tá bom. Ajuda com oração. Vamos olhar para a cruz. Todo mundo. Olha para a cruz. Mas olha de verdade.
Contempla as chagas do Senhor, o seu lado aberto, a tua cabeça que sangra porque ele foi coroado com espinhos. Vai lembrando de tudo aquilo que a gente sabe que o Senhor sofreu. A agonia dele no Horto das Oliveiras, as tentações, as chibatadas. Porque essa cruz está bonita até. Garanto que ele sangrou muito mais.